Bom dia, bom dia, bom dia, pessoas lindas! Vamos chegando porque o sucesso tem a cara da mãe. Vou enviando aqui a setinha para convidar nossos queridos amigos e amigas a estarem conosco para falarmos um pouquinho sobre esse tema que é tão importante para as nossas vidas, né, gente? E agora, no mês das mães, falar aí sobre a nossa relação com a nossa mãe, e eu digo além, a nossa mãe interna, né? Porque os nossos pais, né, podem não estar mais na vida, mas dentro de nós, enquanto estivermos, né, vivos, eles estarão em nós. Então, bom dia, Adriana, seja bem-vinda. Bom dia, Samuca. Então, gente, esse é um tema muito relevante porque eu participei de um treinamento no final de semana passado e eu fiquei muito impressionada assim com como as pessoas têm problema assim com a mãe, né? Como que essa questão com a mãe, bom dia, Dai, ela não é resolvida ou é mal resolvida dentro da gente. E isso é geral, né? Certa vez eu estava fazendo uma constelação e eu perguntei, né, de acordo ali com, seja bem-vinda, com que a pessoa estava falando, eu perguntei como é que é a sua relação, como é a sua relação com a sua mãe. Ela falou, nossa, é ótima a minha relação com a minha mãe. E aí, à medida que ela foi contando, né, à medida que a constelação foi desenrolando, eu vi que ela tinha um receio, assim, ela achava que a mãe dela não viveu uma vida plena, sabe? Em um determinado momento, eu falei pra ela assim, você tem dó da sua mãe? Você tem pena da sua mãe? Aí ela desabou em lágrimas. Então, às vezes a gente olha para a vida dos nossos pais e a gente diminui o que eles fizeram. A gente acha que porque eles às vezes moraram no campo, né? Porque às vezes eles não tiveram as oportunidades que nós tivemos de estudo, de trabalho, eles não tiveram uma vida digna. Bom dia, Pamela, seja bem-vinda. Gente, isso não é verdade. A gente não deve enfraquecer a vida do outro, né? A gente não faz isso nem com quem veio antes e nem com quem virá depois, né? A gente aceita o destino do outro, porque isso tira também a nossa força. E eu falei para ela assim, nossa, mas pelo que você está me falando, a sua mãe, ela construiu tantas coisas, né? Dentro da realidade dela, ela conseguiu fazer tanto. Você acha mesmo que essa vida que ela construiu, de levar a vida para frente, né? De honrar você, criar você e seus irmãos com tanta dignidade, é para ter dó mesmo ou é para ter orgulho? E aí ela ficou paralisada, assim, pensando. E então, gente, muitas vezes a nossa percepção é como a de uma criança, sabe? A nossa percepção é infantil. E os nossos pais, né? A nossa mãe, ela é um portal sagrado para a gente vir ao mundo. A gente precisa desse portal, mas a gente não pode esquecer que ela é uma mulher, né? Às vezes a gente pensa que os nossos pais não podem errar conosco. Ah, mas a minha mãe fez isso comigo, meu pai fez isso comigo. É óbvio que tem mães e pais, né, que são narcisistas, que são doentes mesmo emocionalmente, né, e tem doenças psicológicas, patologias que realmente precisam de tratamento clínico, psiquiátrico. Mas na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o erro que os nossos pais cometem conosco são erros na tentativa de acertar. E a gente carrega isso a vida inteira, né? Como se eles tivessem obrigação de saber tudo. Primeiro que eles não são oráculos. A mãe não é um oráculo, né? Por mais que ela acerte, por mais que ela tenha o instinto materno e que ela acerte na grande parte das vezes, porque os filhos não vêm com manual de instrução, são pessoas, gente. A gente não pode esquecer que a mãe é uma pessoa humana, né? Às vezes, na minha
imaturidade, quando criança, eu achava que a minha mãe tinha que ter todas as respostas. Porque ela era adulta, os adultos tinham que ter todas as respostas. Hoje, como adulta, eu vejo que não é bem assim. Quantas respostas eu não tenho? Quanta busca eu empreendo, né? Eu estou sempre buscando, eu estou sempre querendo aprender mais e eu tenho muitas dúvidas. Por que que a minha mãe não teria? Por que que o meu pai não teria? Por que que a sua mãe não teria? Por que que o seu pai não teria? Mesmo sendo adultos. Então, hoje o nosso bate-papo é isso. Agora vamos lá, né? Vamos começar aqui com o título. Andréia, bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda. Por que o sucesso tem a cara da mãe? Porque a gente precisa da sementinha da mãe e da sementinha do pai. Mas é dentro da mãe, é dentro desse ventre que nós crescemos. É através do cordão umbilical que nós somos nutridos durante todo o tempo que a gente permanecer dentro desse útero. É ali que a gente recebe tudo que a gente precisa para desenvolver. Os fetos que não desenvolvem, eles perecem, eles morrem, né? Tem abortos espontâneos, porque ali não tinha às vezes o suficiente ou o próprio feto não tinha as condições, né, suficientes ali para o desenvolvimento. Então, se você está me ouvindo hoje, né, se nós estamos aqui tendo esse bate-papo, é porque aquele organismo, aquele ventre, ele te deu as condições necessárias para que você se desenvolvesse, para que você nascesse e para que você esteja aqui hoje. Então, você recebeu o suficiente, a nutrição suficiente para ficar na vida, né? Então, essa é a primeira nutrição que a gente recebe desse ventre materno, né? Então, é o alimento, a nutrição, é o portal onde a gente passa para vir à vida. E tudo começa ali, né? Inclusive, às vezes, algumas questões traumáticas, sim. Por quê? Porque é um período, para quem tem filho, sabe que é um período que a mulher está vulnerável. E às vezes tem medo de não dar conta, às vezes é um relacionamento que não está dando certo, às vezes aquele relacionamento já terminou antes mesmo da criança vir ao mundo, da criança nascer. Então, tem várias questões que a pessoa está sentindo. E como tem dois corpos dentro de um mesmo corpo, a criança também está sentindo aquilo tudo, né? Então, mesmo quando está tudo, digamos, perfeito, a mulher não sabe se ela vai sair com vida da gravidez, porque tem o risco, né? Quantas histórias nós já ouvimos falar de, morreu no parto, né? E que pessoas que se culpam de terem ficado na vida e a mãe ter feito a passagem. Só que isso não é responsabilidade da criança. É uma responsabilidade, é um risco que a mãe assume quando ela quer levar a vida para frente, né? Esse risco é da adulta, é da mãe, não é da criança. Então, gente, são muitas variáveis, a gente não sabe o que aquela pessoa está passando naquele momento, né? E aí, a gente toma disso e às vezes alguma coisa ali que não foi como a gente acredita que deveria ter sido na nossa cabeça, né, na nossa infantilidade de criança, a gente leva isso para a vida e a gente vai carregando isso e a gente perde o que foi bonito, né, daquela gestação, daquela nutrição e da vida que nós recebemos através daquele útero, né, através da semente paterna e da semente materna. Então, a mãe é o nosso portal sagrado para vir à vida. Não podemos esquecer que essa mãe é também uma mulher. E como humanos, como mulher, ela erra e acerta, né? Então, assim, eu falo que nós temos muitas máscaras, nós temos muitas personas dentro de nós mesmos, né? Quantos papéis a gente não tem na nossa vida? E a mãe tem o papel de mãe, daquele portal divino e sagrado, da divindade, né? Ela representa a mãe divina quando ela nos recebe aqui, mas ela também é uma mulher. E humanos erram, né? Que quando Jesus disse ali para aqueles que queriam julgar aquela moça, aquela mulher lá que foi pega em adultério,
né, e iam apedrejá-la, ele falou, não, tá, é a lei, né? Tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Depois os demais poderiam segui-los, não é assim? Quem atirou a primeira pedra? Qual de nós pode atirar a primeira pedra na nossa mãe, né? É claro que a gente não vai fazer isso nunca, né, gente? A gente tem um amor intrínseco pela nossa mãe, pelos nossos pais. Bom dia, doutora Cláudia, tudo bem? Mas muitas vezes a gente carrega uma mágoa, uma má água, e isso vai gerando um abismo em camadas e vai nos afastando daqueles que nos trouxeram. Às vezes é uma coisa pequena, e eu falo isso porque eu constelo muitas pessoas, então eu vejo que às vezes a pessoa tem uma coisa ali que veio lá da infância. Certa vez eu estava constelando um homem, já um homem feito, e ele tinha uma profunda mágoa da mãe. Quando ele era criança, bem criancinha assim, ele sentiu um mal-estar e falou para ela. E ela, uma mulher executiva, cheia de coisa, outros filhos, né, muitas demandas, uma pessoa muito prática, falou para ele, não, meu filho, isso não é nada. E ele ficou achando que ele ia morrer. Ei, Leila, bom dia. E ele ficou daquele mal-estar, né? E ele sentiu assim que ele não foi visto na dor dele. E isso ele carregou durante décadas, inclusive com análise. E quando ele veio para constelar, nós fomos, né, conversando, e tudo que eu falava, ele, não, mas não é assim, não é assim. Eu falei, olha, você veio para constelar, você chegou até aqui, você precisa dar uma chance para esse processo, para que ele realmente aconteça. É importante você tirar essa armadura. Você não quer melhorar a sua relação com sua mãe? Quero. Então eu falei, me deixa fazer meu trabalho e confia que esse trabalho vai realmente te auxiliar, né? Já tem quantas décadas, né? Há quanto tempo você busca uma melhoria, uma cura na relação entre você e a sua mãe? E aconteceu um milagre. Aí o milagre aconteceu. Por quê? Porque ele tirou a armadura. Porque ele se deixou ser conduzido. E a sessão foi maravilhosa. E uma semana depois, em meditação, ele recebeu a criança dele em meditação. E a criança falou para ele que o olhar dela foi realmente infantilizado, porque era um olhar de criança. E aquele mal-estar dele, ele queria muito mais atenção da mãe, que sempre estava correndo, né? Viagens, trabalho, uma dinâmica dela muito exaustiva. E acaba que os filhos, né, precisavam ou necessitavam para eles de atenção, porque eles tinham tudo, assim, né, que às vezes os pais pensam que estão dando o melhor, mas às vezes o que falta ali, o que a criança deseja realmente é mais atenção. Então eles tinham tudo e ela sabia que o que ele tinha ali não era nada grave, ela sabia. Os pais sabem, conhecem, né, quando o filho está passando mal ou não. É óbvio que ela não estava negando o atendimento ao filho. E a criança dele falou isso para ele em meditação. E aí, ó, o negócio virou uma outra relação, uma outra situação. Então, quer dizer, através de uma constelação, é óbvio, gente, que também já vinha trabalhando isso há muito tempo, né? Ele já estava num processo de querer reconciliar com a mãe dele. Ele buscava isso. Mas foi muito importante aquela constelação para ele, sabe? Então, muitas pessoas não conhecem a dinâmica da constelação, e eu não falo que é só a constelação que vai trazer luz para as relações, né? Nossa com a nossa mãe, nossa com o nosso pai, mas uma coisa eu posso afirmar para vocês, né? Que quem quer curar realmente pode buscar na psicoterapia, né? Onde quer que seja, na própria igreja, né? Seja na igreja católica, onde quer que seja, se a pessoa está com o coração aberto, cedo ou tarde, ela vai receber um insight poderoso para que ela refaça a relação com os pais, porque é muito importante. Se eu não estou em paz com aquele meu primeiro amor, que é a mãe e o pai, né? Aqui nós estamos frisando aqui principalmente a relação com a mãe por causa, né, do Dia das Mães aí, do mês de maio, mês das mães.
eu não tenho condição de ter um amor verdadeiro, um amor fluido com mais ninguém na minha vida, gente. Porque se para aquela, né, que me gestaram, aqueles que me aguardaram por 9 meses, aqueles que me deram a vida, eu tenho um processo de ingratidão, tá? E eu não tô falando aqui, mas a minha mãe errou, minha mãe acertou. Eu não tô falando das patologias, não. Eu tô falando da gratidão pela vida que você recebeu. Não é possível pagar a vida. Se com esses a gente não tem um bom olhar, se eu não olho a minha mãe com bons olhos, se eu não olho meu pai com bons olhos, eu não sei o que é amor de verdade. E eu não vou conseguir ter o amor ágape, aquele amor incondicional, aquele amor puro com nenhuma outra criatura na face da terra, sabe? Então, a gente precisa ressignificar, a gente precisa olhar para trás e perceber se o que eu tô querendo que os meus pais me dessem, se eles tinham realmente para dar, sabe? É a mesma coisa que eu hoje olhar para trás e falar assim, nossa, eu tenho uma oportunidade de emprego na Alemanha que vai ser vai ser de ponta. E aí eu virar para minha mãe e falar assim, mas eu vou perder essa oportunidade porque você não me matriculou na escola de línguas alemã. Mas eu te coloquei no inglês, que era o que, né, o top assim na época. Não, mas eu precisava ter estudado alemão. Gente, eu posso fazer isso por mim agora, né? Eu sou adulta. Eu tenho que ser responsável. Agora, tudo que eu deixar de fazer, o que eu fizer, o que não der certo na minha vida, eu vou falar que é porque meus pais fizeram, deixaram de fazer lá atrás. E muitos de nós faz isso. Infelizmente, a gente é adulto, mas a gente ainda está agindo como uma criança. A gente não se responsabiliza pelas nossas ações, pelos nossos atos. Então, gente, o sucesso tem a cara da mãe. Se você não olha para aquela que te nutriu, para aquela que te carregou, né? Aí você pode falar assim, nossa, mas a minha mãe não me criou, a minha mãe me deu para os outros, me doou, eu fui para adoção. A minha avó também não criou a minha mãe. E ainda assim, a minha mãe fez bom uso da vida que ela recebeu da minha avó. Ela levou a vida para frente, né? Eu tenho mais 2 irmãos. A minha mãe foi uma excelente esposa, uma excelente mãe, né? Ela já fez a passagem em 2019, mas eu sou extremamente grata à minha avó por ter dito sim para minha mãe. Porque se minha avó não tivesse dito sim para minha mãe, apesar de ter 16 anos quando minha mãe nasceu e ser órfã de pai e de mãe, eu não estaria aqui. Sabe? Então, às vezes a gente precisa olhar as circunstâncias. Quando eu era criança, eu achava que a minha avó tinha errado com a minha mãe por não tê-la criado. Mas como que uma criança de 16 anos vai criar uma recém-nascida? Quando eu fiquei, né, virei adulta, que eu fui analisar, falei, como? A melhor coisa que ela fez foi ter colocado a minha mãe para adoção. Foi a melhor coisa que ela fez. E a minha mãe conversava com ela. A minha mãe tinha uma boa relação com ela, não uma relação tão estreita, né, de mãe, né, assim, muito próxima, porque ela foi criada por outra pessoa que ela chamava de mãe e tal, mas ela chamava minha avó de mãe e elas tiveram a melhor relação que elas poderiam ter. Então, gente, é sobre isso que eu estou falando. É sobre ver o que foi possível e aceitar o destino pelo peso que nos custou. A gente ficar, né? Imagina um rio, né? E o rio tá lá seguindo o curso e tal. Aí de repente ele fala assim: não, mas esse curso aqui eu não queria ter nascido aqui, não. Eu queria ter nascido na Iugoslávia. Aí o rio, em vez dele seguir para frente para desaguar no mar, ele quer voltar. Quer voltar e ir lá na nascente tirar satisfação. Por que a nascente desembocou ali naquele lugar, né? Que ele queria ter nascido na Iugoslávia, que ele queria ter tido uma condição diferente, que ele não queria ter sido poluído. Sabe? É a mesma coisa que a gente faz. Pode fazer, nossa, Andréia, mas essa metáfora é isso que a gente faz. A gente quer ir lá na nascente reclamar dos nossos BOs que a gente tem no meio da vida, né? A gente não quer se responsabilizar. A gente não quer olhar para o que foi bom. A gente prefere olhar para os pequenos erros dos nossos pais. A gente que prefere olhar para as pequenas coisas da nossa mãe, né? Às vezes ela é marrenta, às vezes ela
é narcisista, tudo bem, às vezes ela precisa também de um atendimento psiquiátrico, psicológico, é uma humana, como qualquer um de nós. Bom dia, Vanúzia, bom dia, Lelete. A Leile falei, se eu não falei alguém aí, gente, desculpa, porque às vezes vai passando aqui e eu não vejo. Mas tomar a mãe, gente, tomar a mãe do jeito que foi, quem ela é, tomar a mãe, quem ela é. A gente não vai mudar as nossas mães, nós não vamos mudar a nascente, a fonte. A gente toma e a gente faz da nossa vida diferente. A gente não precisa de fazer igual a eles, né? Mas não é porque a gente vai ser melhor. É porque a gente pode fazer diferente, simples assim. Mamãe, tá tudo bem do jeito que você é, mas me dá aqui a permissão para me fazer um pouquinho diferente, do meu jeito. Eu não quero fazer melhor nem pior, só quero fazer do meu jeito. Isso é bênção. Isso é bênção, isso é tão poderoso, né? E a gente pode fazer isso com leveza, sem ficar apontando o dedo. Quando eu estou apontando um dedo para o outro, eu estou apontando 3 dedos para mim, eu me conecto. Tudo que eu já julguei na vida, eu passei por, cedo ou tarde. E de formas que a vida vai fazendo assim, ó, e na hora que você vê, você já está lá no meio do negócio do emaranhado e você nem viu como é que você chegou lá. Então a gente precisa ter muito cuidado com o julgamento, isso é bíblico, inclusive, né? Que a gente não deve julgar. E a gente faz isso com uma facilidade, como se a gente estivesse com o livro da verdade nas nossas mãos. Nós não temos a verdade absoluta. A verdade que a gente sabe é uma verdade muito relativa e muito subjetiva, de acordo com o nosso olhar, de acordo com o nosso entendimento, que é falho, gente. Que é falho. Às vezes até os nossos olhos nos enganam. Né? Quantas vezes a gente vê uma coisa, acha que é aquilo, quando a gente chega perto, não é aquilo que a gente achou que fosse, sabe? Então a gente precisa sair desses processos de imaturidade, de julgamento, né? Aceitar a vida do jeito que é. Isso não quer dizer que eu não possa mudá-la e que eu não vou fazer o que for necessário para eu mudar a minha vida. Agora, eu querer mudar a vida do outro, aí já é um processo de arrogância, sabe? E é totalmente desnecessário. Então, gente, quem rejeita a mãe, por qualquer razão, inconscientemente rejeita a própria vida. Andréia, mas por quê? Porque 50% do meu corpo vem da minha mamãe. Não é assim? Nós recebemos uma semente materna e uma semente paterna. Né? Eu sei que a ciência está evoluindo muito, mas até hoje, até onde eu sei, nós precisamos da semente do homem e da semente da mulher. Então, eu sou 50% da semente da minha mãe e 50% da semente do meu pai, certo? Então, a minha mãe vive dentro de mim. Quando eu curo a minha mãe externa, eu curo a minha mãe interna. E aí eu não estou mais brigando com a nascente do rio. Eu estou pronta para fluir. A energia vai para frente. Eu estou em paz com quem veio antes. Gente, tudo é energia. Então, eu preciso estar bem com os meus pais para eu ir para frente. Eu preciso estar bem com o meu primeiro amor, com os meus primeiros amores, né? Meu pai, a minha mãe, né? Para eu poder estar bem com os outros amores da minha vida, né? E não estou falando só de um afeto homem-mulher. Eu estou falando de todos os outros afetos, de todas as nossas relações. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Às vezes a gente pensa que as coisas acontecem ao acaso. Não, tudo tem uma causa primeira, né? Uma causa primária, né? Uma causa prima. Então, guardem isso. Nós precisamos estar em paz com os nossos pais. Andréia, mas a minha mãe já não está mais aqui, ela já fez a passagem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Você pode se conectar com a sua mãe através do seu pensamento, através da sua emoção, através da sua energia, e falar, mamãe, eu recebo tudo que você pôde me dar, pelo peso que te custou, pelo peso que nos custou, e eu fico com o que foi, eu aceito o nosso destino, e agora eu olho para frente. É tão simples, mas é tão libertador, vocês não têm ideia, né? Quem já constelou aí, quem já fez esse movimento sistêmico, sabe o quão é libertador ficar em paz com quem veio antes. Que aí a gente pode fluir para frente, ir para a vida, né? Que eu penso que tudo que os nossos pais desejam é que a gente olhe para frente, que a gente vá para as nossas próprias vidas. Porque às vezes a gente dá um passinho, aí tem um BO lá atrás, aí a gente volta e olha para trás. Aí a gente dá outro passinho e aí a gente volta. E a gente não consegue ir para a vida, né? A gente fica indo e voltando, dá um passo, agora vai, aí volta. Então,
é muito importante a gente ir para a vida. Então, guardem isso. Quem rejeita a mãe, por qualquer razão que seja, rejeita a própria vida. A aceitação, né? Aceitar não é concordar com tudo. Mas quando eu não aceito, eu vou ficar lutando com o que não é possível. Porque se já está no passado, eu vou ficar lutando com o passado para quê? Para eu perder energia? Para eu me desenergizar? Para eu ficar ali voltando e olhando para trás? E o que está para frente? O que pode vir? Eu vou perder isso tudo e ficar lutando com o que não é possível mais? Eu não vejo muita inteligência nesse processo. E eu nunca vi alguém conseguir voltar. Não tem uma máquina do tempo. Pelo menos se tem, eu não sei. Não chegou ainda para mim, simples mortal, para voltar no passado e fazer diferente, né? Principalmente quando depende de outras pessoas. Então, olha o que Bert Hellinger fala. Bert Hellinger é o criador aí das constelações. Bom dia, Rê. A mãe é a medida do nosso sucesso. Quem a toma profundamente, e tomar, gente, é dentro de si. É dentro de si. É a nossa energia em relação à mãe. Quem a toma profundamente tem sucesso. Quem a rejeita, fracassa. É por isso que a gente fala que o sucesso tem a cara da mãe, né? Então, a mãe como ordem de amor. A mãe vem antes do sistema familiar. Ela é grande, ela é a que dá. Não é? Nós não recebemos a vida, não foi desse útero, desse ventre, não foi daqui, né, que a gente foi gestado, que a gente recebeu a nutrição suficiente para que a gente ficasse na vida. E a gente recebe, nós somos pequenos, a gente recebe desse útero, desse ventre, desse sagrado, né? Então, o que nós estamos colocando essa aqui como a divindade, o portal que Deus usou para que a gente viesse para a vida. É óbvio que ela também tem a faceta e a persona de mulher, tá? A mulher erra. Todos nós humanos somos falíveis, nós erramos. Mas aqui eu tô falando daquele portal que Deus usou para que a gente viesse à Terra, né? Então, quando nós filhos saímos do nosso lugar e tentamos salvar, julgar, né, cuidar dos pais como se fôssemos pais deles, não no nosso lugar de filho, quando a gente, eu sei agora o que é melhor para você, porque agora eu sou adulto e você está velho, você está velha, né? Mesmo quando os pais estão com boa consciência, às vezes a gente se acha cheio da razão, cheio da verdade, né, e quer tomar o lugar deles, né? A gente quer ser terapeuta dos pais, a gente sabe o que é melhor para eles. Há uma inversão de papéis e isso gera sofrimento, isso tira a força, tanto a nossa quanto a deles, né? A gente está saindo do nosso lugar, isso não é normal assim. Então, tomar a mãe como ela é, sem querer mudá-la, é um ato de humildade, de cura. Por quê? Eu sei como é que ela é, né? Então tá, eu fico com o que é possível, eu não vou tentar mudar o outro. Andréia, mas eu não aceito, tá? André, eu não concordo. Você pode até não concordar, mas você não vai mudá-la. Então aceita. Se não dá para conviver tão de pertinho assim, tem uma distância de segurança, né? Mas fica com o que é possível. Para de lutar com o que você não vai conseguir mudar, né? Porque às vezes a gente fica debatendo ali em areia movediça e só traz mais sofrimento para você e para o outro. Então, o que é possível é isso? Tá. E o que eu vou fazer para manter uma harmonia dentro do que é possível? Né? Só não exclua sua mãe no seu coração, porque quando a gente exclui, vem alguém ali para repetir aquele comportamento, né? Todos têm direito a pertencer, então quando a gente exclui, nós vamos ter uma consequência disso, e geralmente não é uma consequência boa. Todos têm direito a pertencer, principalmente a mãe, que é a fonte da nossa vida, né? É aquela nutrição. Então a gente fica com o que é possível, com o que ela pode dar, com o que ela tem para dar, né? Então, a cura não vem daquele perdão, assim, né? Na constelação a gente nem usa perdão, a gente usa sinto muito. Porque senão quando eu perdoo, eu sou boa, eu perdoo, então eu tô maior do que o outro, né? Porque eu sou muito gente boa e eu perdoo, então eu sou melhor do que o outro porque eu tô perdoando. Então na constelação a gente não usa isso de perdão, a gente usa eu sinto muito, que aí eu fico no mesmo nível ali, apesar dos pais serem maiores do que a gente. Mas de uma aceitação, nós estamos falando aqui de um processo de aceitação, né, do que é. Você é minha mãe, e isso basta. Você é minha mãe. Eu fico com o que é, né? Então isso é muito importante, gente.
Os sintomas de desconexão com a mãe podem trazer dificuldades no amor, nos relacionamentos afetivos. Por quê? Porque se eu não amo minha mãe, que foi onde eu fiquei lá 9 meses, onde eu morei, minha primeira moradia foi no ventre da minha mãe. Se eu não dou conta de amá-la, se eu não dou conta de respeitá-la, se eu não dou conta de aceitá-la como é que eu vou ter um parceiro, uma parceira? Como é que eu vou aceitar o outro do jeito que é? Eu vou querer sempre ter o controle, colocar todo mundo do meu jeito, né? Assim, porque eu sou top. Bom dia, Marise. Então, gente, problemas com dinheiro, prosperidade, né? Se eu não estou aceitando a nutrição da fonte, eu estou achando que a fonte está errada, eu paro de receber, porque eu bloqueio, não porque minha mãe parou de me dar, que às vezes a mãe nem tá na vida, mas eu bloqueio essa mãe dentro de mim, essa energia materna dentro de mim. Nós já falamos que nós somos metade uma mãe, metade papai. Eu paro de me nutrir da minha própria energia materna, daquilo que eu recebi, né? Eu bloqueio aquilo em mim, aquela energia, porque eu me sinto melhor, eu não preciso, porque eu sou melhor, eu sei das coisas, né? Eu tenho controle. Então, isso pode também trazer adoecimentos físicos, emocionais, crônicos, né? Dependendo do que a pessoa me fala assim, eu tô com problema do lado direito ou esquerdo, eu já sei se ela tem um problema com o pai ou com a mãe, né? Porque aqui a gente, no lado direito, né, é de uma energia e o lado esquerdo é da outra energia. Então a gente já vai percebendo as dinâmicas sistêmicas no nosso corpo, né, as dinâmicas metafísicas no nosso corpo. E dificuldade de manter vínculos. Se eu não tenho vínculo, se eu não consigo ter um vínculo com o meu primeiro amor, com quem que eu vou manter na face da terra, pelo amor de Deus, gente? Difícil, né? É muito difícil. Então, aqui fala, olha o que eu anotei. Isso acontece porque a mãe é o primeiro vínculo, o primeiro modelo de amor, confiança e nutrição. E isso não quer dizer que a mãe vai ser perfeita. Não existe mãe perfeita. Mãe perfeita é a nossa mãe divina, né? As mães humanas são falíveis, porque são humanas. Só de falar mãe humana, a gente já sabe que é um ser humano. O humano não tem todas as respostas. E os filhos não nascem com um protocolo, um manual de instrução e um oráculo, né? Então, gente, quando nós rejeitamos a nossa mãe, mesmo que inconsciente, quando a gente tem dó da nossa mãe, quando a gente acha que ela não fez bem, quando a gente acha que a gente teria feito melhor, a gente tende a repetir os padrões para compensar aquela falta. Então, muito cuidado. O que eu queria trazer hoje é isso, assim, da gente aceitar o que foi pelo preço que nos custou, honrar a fonte, porque é através dessa fonte que nós estamos aqui. E agora que nós somos adultos, que eu imagino que nessa live só tem adultos, que a gente possa fazer por nós o que a gente acha que faltou lá atrás. Se a gente tem saúde, se a gente tem saúde emocional, se nós estamos saudáveis mentalmente, a gente pode fazer, né? E tá tudo certo. A gente olha pra frente, a gente olha pra vida, a gente faz, vamos parar de mimimi, né, de uma pessoa lá com 40, 50, 30, 40, 50 anos falar assim, mas a minha mãe, mas meu pai, gente, vamos amadurecer, né, nós humanos, nós somos mamíferos, a gente quer mamar a vida inteira, né? A gente quer alguém para ficar nos dando peito, assim, eu tô falando assim, mas de uma forma metafórica, é óbvio, a vida inteira, né? A gente precisa amadurecer, a gente precisa ter postura de adulto. Ser adulto é uma beleza, né? É uma bênção. Eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu tomo as minhas decisões, mas eu preciso saber me responsabilizar por elas. Então, se eu tenho escolhas que não foram boas, se eu fiz escolhas que não foram legais, eu não posso responsabilizar meus pais, né? Achar que, por causa disso, por causa daquilo, pode ter sido mesmo, que às vezes eles não tinham todas as respostas. Quem tem? Hoje eu não tenho todas as respostas, você tem todas as respostas? Você é um oráculo? Você sabe de tudo? Tem certeza que não sabe. Então, por que você acha que seus pais deveriam saber? Né? Se nós estamos numa época onde a gente agora tem acesso a muito mais recursos, né? Nós estamos na era do conhecimento, da internet, né? Na época que eu era criança, se eu quisesse fazer uma pesquisa, não tinha internet não, eu tinha que ir para a biblioteca pública ou aqueles livros, né, que eles vendiam de porta em porta, Barça e tal. Imagina a época dos nossos pais, gente. Nossos pais não foram terapeutizados, eles nos deram muito mais do que eles receberam. Então vamos parar de ficar
culpando os nossos pais. Vamos nos responsabilizar pela nossa própria vida, né? Vamos olhar para frente, vamos parar de ficar jogando pedra para trás, né? Que a gente fica machucando a nós mesmos, porque a energia do meu pai e da minha mãe está dentro de mim. Quando eu penso que eles fracassaram comigo, eu também estou sendo conivente, eu realmente estou fracassando comigo. Eu tenho certeza que o seu pai e a sua mãe fizeram o melhor que eles podiam com a condição que eles tinham. Do mesmo jeito que o meu pai e a minha mãe fizeram o melhor comigo, para mim e para os meus irmãos, com a condição que eles tinham. E olha que não foi perfeito, mas foi o que foi possível, e eu fico com isso. E eu sou muito grata a eles, porque eu quero estar na vida. Eu sinto gratidão por estar na vida. Eu tenho prazer de estar na vida. Eu gosto de tudo aqui. Eu gosto de respirar, eu gosto de comer, eu gosto de estar com meus amigos, eu gosto do meu marido, eu gosto dos meus cachorros, eu gosto da vida, eu gosto dos meus clientes, eu gosto dos atendimentos, eu gosto de tudo. Eu tenho prazer de estar na vida. Então, graças a Deus que eles disseram sim para mim. E eu espero, assim, do fundo do meu coração, que vocês também gostem da vida, né? Que tenham boas coisas na sua vida, que te faça ter alegria de acordar todos os dias, e que você olhe agora para o seu pai, para sua mãe, né? Nesse mês das mães aí, de uma forma diferente, com gratidão, né? Então, esse mês eu estou fazendo uma condição especial para quem quiser constelar. Eu vejo que nós ainda temos muitas questões com os nossos pais, né? Então, para quem quiser constelar e com o tema mãe, né, me chama no direct ou então me chama no WhatsApp, que eu vou fazer uma condição muito especial, vou fazer um valor muito, muito especial, né? Um valor diferenciado do que eu fiz no ano passado, para vocês verem o tanto que é especial, para que a gente resolva de uma vez por todas essas questões, né? E aí, a gente estando bem com a fonte, nós podemos ir para a vida, né, de uma forma leve, para vencer, né, os nossos próprios obstáculos, porque a batalha não é com o outro, a batalha não é com o governo, a batalha não é com o trabalho, a batalha é conosco. A batalha é com as nossas personas, com os nossos traços fardos, com as nossas dificuldades, com a nossa procrastinação. Então, é sobre isso, gente. Então, quem quiser constelar, me chama. Eu queria fazer um exercício com vocês, né, para quem puder, não estiver dirigindo aí, estiver no trânsito, não vai dar, né, estiver dirigindo, mas é 1 minutinho só, tá? Bem simplesinho, assim. Então, para quem puder, eu peço que você feche seus olhos por um instante, gentilmente. Respire lenta e profundamente. Solte todas as tensões e preocupações agora. É 1 minutinho que você tira para você desse dia. Esse dia pode mudar a sua vida, né? Hoje, inclusive, é um dia de portal, 5/5/2025. Se conecte àquele portal que te trouxe à vida, que disse sim para você, na condição que aquele portal pôde te trazer, mas ainda assim, ele disse sim. Então, imagine agora sua mãe diante de você. Talvez ela venha sorrindo, talvez ela esteja cansada, distante, preocupada ou até mesmo silenciosa. Apenas observe. Não tente mudar nada, nada. Só esteja presente. E agora, com o coração aberto, diga internamente: você é a minha mãe, a certa para mim. Eu tomo a vida que veio de você, mamãe. Eu recebo essa vida com tudo que ela trouxe. E eu a honrarei vivendo bem. A partir de agora, eu vivo a melhor vida que eu puder construir e faço bom uso desta vida que fluiu de você para mim. Obrigada, mamãe. Muito obrigada por tudo. Agora você é grande e eu sou pequena, pequeno. E assim
tudo pode fluir. Eu aceito integralmente tudo o que foi, pelo peso que nos custou. A partir de agora, eu não brigo mais com a fonte. Eu fico em paz. Veja a energia da paz circulando por você. A sua mãe sorri e vai se afastando lentamente, te abençoando. E você fica com essa bênção. Inspire e expire lenta e profundamente. Sinta a energia dessa bênção circulando em todo o seu ser e destravando, desbloqueando toda e qualquer energia da mãe dentro de você que possa estar bloqueada. Quando estiver tomado o suficiente, abra gentilmente os seus olhos e seja bem-vindo, bem-vinda de volta. Eu espero que você esteja bem. Eu senti uma energia muito potente aqui, muito forte. Meu coração tá aqui, tempo de sair pela boca. Alcione, você que chegou agora, essa live vai ficar gravada, se você quiser assistir depois. Então, meus amores, é isso. O sucesso tem a cara da mãe dentro da gente. Quando a gente rejeita a mãe, nós rejeitamos a nossa mãe interna. Nós rejeitamos a energia da mãe. Nós bloqueamos a energia da mãe em nós. E aí, nós podemos passar por diversos problemas. A gente não sabe assim, exatamente qual é o tipo de consequência que vai aparecer na sua vida. Eu citei alguns aqui, mas podem vir outros. Então agora, se liberte disso. Aceite o que foi possível e siga em paz. Aceite o que é. Tenha um lindo e abençoado dia. E para quem quiser constelar, eu estou à disposição. Um beijo no coração de vocês. Amo vocês.